Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Meirelles, sou gerente geral de desenvolvimento de negócios na GK Corretora de Câmbio. O motivo do nosso encontro neste dia é um bate-papo sobre a nova Lei Cambial 14.286, para informar nossos clientes, nossos parceiros, nossos colaboradores e compartilhar o máximo de informações sobre essa grande mudança no mercado de câmbio. Gostaria primeiro de apresentar a GK Corretora. A GK Corretora é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a atuar no mercado de câmbio há mais de 28 anos. Somos autorizados a realizar operações de comércio exterior, importação, exportação, financeiro e turismo, diretamente com clientes, pessoas físicas e também jurídicas. Contamos com profissionais experientes com mais de 40 anos de mercado e que são altamente especializados, fazendo com que a GK seja classificada entre as 10 maiores corretoras do país. Estamos sempre em busca de soluções em comércio exterior para garantir aos nossos clientes a certeza de bons negócios. Hoje estou aqui com um dos nossos diretores, o Orlando Ramos. Gostaria que ele desse uma palavrinha para nós. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar aí pela ideia. Eu acho que é o primeiro evento de muitos que sairão. Com certeza, esse evento será muito gratificante aos clientes. Eles poderão tomar rumos aí para o próximo ano vindouro, E, se Deus quiser, faremos outras apresentações. A Miriam e a Juliana realmente estão de parabéns aí na organização do vídeo. Um evento a todos. Obrigada, Orlando. Um prazer sempre estar com vocês. E gostaria de introduzir a vocês Miriam Tavares. Ela é advogada especializada em Direito Internacional e Tributário, e ela está conosco na GK desde a fundação da corretora. Então, Miriam, seja bem-vinda. Eu acho que é extremamente importante essa nossa interação e, como grande conhecedora do assunto, eu tenho certeza que teremos muito a agregar aqui com esse bate-papo a todos os que estão nos assistindo. Certo. Bom dia a todos. Nós vamos, então, hoje, como a Juliana já introduziu aí, falar sobre a nova legislação cambial, o novo marco legal, e pelo meu modo de ver, não há grandes modificações neste início dessas mudanças, né? O Banco Central, como nós vamos ver no decorrer dessa gravação, o Banco Central deve ir fazendo essas mudanças bem gradativamente aqui ao longo dos próximos anos, para que não haja uma ruptura com o que já vinha sendo, né? Então, vamos começar falando sobre a legislação aprovada. Nós tivemos, então, primeiramente aprovada a Lei 14.286, ela foi aprovada no apagar das luzes ali do ano de 2021, mas para começar a vigir a partir de 30/12/2022. Nós participamos ali na fase de tramitação dessa lei na Câmara, por meio das entidades de classe, nós através da Abracan, né, que é a nossa entidade de classe, e procuramos sempre levar ao Congresso o que seria melhor para a simplificação e modernização da legislação cambial, no que fosse facilitar para os nossos clientes no dia a dia, porque a gente tinha uma legislação muito vasta, muito dispersa no ordenamento jurídico brasileiro, e, além disso, de estar
esparsa, muita coisa repetitiva e algumas até contraditórias, por serem muito antigas, uma linguagem às vezes nem mais fluente aqui para interpretações, né? Então, o objetivo foi este, e a gente tem aí que a lei procurou fazer de uma forma geral o que era necessário ali, introduzindo alguns princípios para o mercado de câmbio, operações internacionais de câmbio mesmo, e deixou toda a regulamentação a cargo do Banco Central do Brasil e CMN, Conselho Monetário Nacional. Então, a gente acabou tendo uma lei genérica, como tem que ser toda lei, né? Bastante abrangente e genérica, e todos os artigos da lei deixando a observação de que, conforme estaria a regulamentação do Banco Central, isso nós vamos ver aqui no decorrer dessa nossa live. Muito bem, Miriam. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as principais características da Lei 14.286. Então, foi dessa forma. Ela foi bastante genérica com os dispositivos que seriam necessários, naturalmente, para que o Banco Central pudesse depois regulamentar, né? E ela sempre, quase todo artigo, ao final de cada artigo está escrito: observada a regulamentação do Banco Central do Brasil. Então, ela tem essa característica e ela deixou para o Conselho Monetário Nacional apenas a questão de diretrizes. E diretrizes a serem, ou em alguns artigos não precisa disso, mas de um modo geral, o CMN ficaria, então, ficou responsável por estabelecer as diretrizes para que o novo marco legal passe a ser regulamentado pelo Banco Central. Foi assim que a gente... Você falou ali no começo sobre esses princípios, né? Quais são os princípios para as operações de câmbio, Miriam? Então, já no primeiro artigo da lei, ela diz sobre a livre contratação sem limite de valor, coisa que a gente já tinha como parâmetro, né, para operar no mercado, e somente por instituições autorizadas, tratamento simplificado. E aí ela põe, devendo ser observadas, né, a regulamentação do Banco Central e as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Neste sentido, e a legislação competente para o caso do mercado de câmbio. Então, isso nos diz muito, embora em 3, 4 palavras, até a questão que ela põe, observados, é tudo o que já tínhamos vigentes até agora. Quando ela diz observada da legislação, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e a regulamentação do Banco Central, ela nada mais, nada menos está nos dizendo que terão que ser observadas a fundamentação legal e econômica de cada operação, inclusive quanto à tributação, a prova do imposto de renda, que é o que cabe ao banco, e o recolhimento da contribuição de intervenção de domínio econômico para o câmbio, que é a CID. Então, isto não mudou, embora escrito de uma forma bem mais simples. A outra questão aqui que é bastante importante tocar, que é um outro princípio que está aqui no artigo 3º da lei, é que a instituição autorizada ficará responsável
pela avaliação, identificação, qualificação do seu cliente. E a avaliação de risco do cliente, né? Nós temos uma circular, que é a 3978, que não foi revogada, que trata das normas de PLD, de compliance PLD, e que passa a tratar esses critérios de avaliação do cliente baseados no risco, na proporcionalidade, na razoabilidade da operação. Então, terão que ser realmente analisadas, avaliadas esses dois blocos de questões aí. A fundamentação da operação, a base legal para ela e a abordagem baseada no risco, levando-se em conta a proporcionalidade, né? E, Miriam, quais são as principais mudanças que a 14286 vem trazendo? Porque a gente observa, né, no mercado as pessoas muito preocupadas, né, de, olha, essas mudanças serão muito drásticas, o que vai acontecer? Inclusive, para as próprias instituições reguladoras, como é que a gente entende essas mudanças? Então, como a fundamentação legal e econômica não mudou e também não muda a responsabilidade da instituição autorizada pelo recolhimento de tributos e a legalidade da operação, o que a gente vê é que vão ser alteradas algumas questões agora no curto prazo, a gente vai ver aqui mais à frente, mas na própria lei ela já estabelece que a operação de câmbio passa a ser equiparada às demais operações do sistema financeiro nacional. Eu diria em termos de tratamento, digamos assim, porque sempre foi uma coisa muito separada, muito destacada, né, a questão de operações de câmbio, e agora a lei diz que não, que elas são equiparadas. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for ver as duas principais mudanças que a lei traz, o que ela quer dizer com esta questão de operações equiparadas. A outra coisa é que diz que a instituição ficará... Saiu aqui da tela. A formalização da operação de câmbio, que é bastante importante, ficará livre para ser a critério, digamos assim, da instituição autorizada, com o mínimo de informações que a regulamentação do Banco Central vai prever, né? Até agora, a gente tinha um formato padrão para formalização. Então, a gente fecha um câmbio, fala com a instituição financeira que está comprando ou vendendo a moeda, ou nós aqui da AGK, fechamos com o cliente, comprando ou vendendo, e depois a gente tinha um formato padrão para fazer essa formalização. De agora em diante, então, a partir da regulamentação do Banco Central, cada instituição será livre para estabelecer esta formalização ao seu critério, tá? A outra coisa é que a classificação, perdão, não vou entrar ainda nisso, a documentação de suporte para as operações, elas vão ser pedidas pela instituição autorizada de acordo com a sua própria avaliação, cada instituição vai avaliar, nós vamos ver de que maneira esta documentação de suporte. Até agora, a gente não tinha tanta liberdade para isso. A gente tinha que ter todos os documentos que embasassem todas as operações para que, se o Banco Central solicitasse, a gente apresentar. Agora, nós vamos ter que apresentar outras coisas conforme a gente vai ver na regulamentação do Banco Central. E, por fim,
a gente tem aqui uma questão da classificação, ou seja, a finalidade de cada operação. Até agora, a gente analisava aquela documentação do cliente e a gente fazia essa classificação. A gente, que eu digo, a instituição autorizada, por exemplo, para os clientes que operam com outras instituições, e nós somos os corretores de câmbio, nós fazíamos essa classificação, fazemos, né, até hoje, para todas as operações, para todos os clientes. Agora, a gente vai continuar fazendo, nós vamos continuar, como a gente vai ver na regulamentação, porém, a responsabilidade pela classificação é do cliente. Isto já nos dá um sinal aqui desde a lei que esse cliente vai ter que ter um suporte muito confiável, de muita especialização, de muita confiabilidade, para que ele possa não ser colocado aí sua imagem em risco e também suas operações em risco. Ok? Eu acho importante, inclusive, ressaltar aqui, né, Miriam, a importância do trabalho das corretoras de câmbio, exatamente Sim. nesse aspecto, né? Trazer Sim. uma segurança, né, para os clientes, a orientação correta, quanto à classificação, quanto à tributação, eu acho que isso é imprescindível. Já era, né? Mas agora... Exatamente. Agora, como está sob a responsabilidade do cliente, ficou muito maior. Você tem toda a razão. Esse compliance das operações do cliente fica mais necessário, imprescindível aí para que as operações sejam cursadas de uma forma regular, dentro da legalidade. Excelente. Uhum. Falando sobre, agora, moedas estrangeiras em espécie, Miriam, quais são as principais mudanças? Inclusive, uma delas traz até um pouco de preocupação, né, do mercado. Eu gostaria que você comentasse um pouco suas impressões sobre essas mudanças. Tá. A primeira delas é que, até agora, a gente podia entrar ou sair com moedas em espécie do Brasil no limite de até R$10.000, esse limite passou para $10.000. Então, e o porte, a lei fala, o porte acima de $10.000 dentro do Brasil é que tem que ser comprovado de que transitou por uma instituição autorizada. Então, neste sentido, nós, pessoas naturais, pessoas físicas, poderemos ter no bolso $10.000 andando na rua, modo de dizer, né? Mas entrando e saindo do país e que não precisamos declarar na alfândega, por exemplo, que a gente tem este valor, tá? A IN 2117 da Receita Federal Brasileira já regulamentou isso, já está no regulamento aduaneiro, passando também o porte para $10.000 e a necessidade de valores superiores a estes terem que ser declarados lá na alfândega, né? A outra coisa foi uma discussão enorme, esses $500, né? As pessoas, eu acrescentei aqui jurídicas, mas eu também, porque a lei não disse a pessoa natural ou jurídica, como ela não diz, qualquer empresa, inclusive, pode comprar ou vender moeda entre si no valor de até $500. Aqui cabe você observou bem, cabe uma menção aqui, esta questão ainda não foi regulamentada pelo Banco Central, nem nas resoluções que foram levadas à consulta pública, só diz isto, não diz mais nada, mas
há uma preocupação no seguinte sentido. Bom, então hoje eu posso comprar $500 da Juliana, depois amanhã eu posso comprar, vender $500 para o fulano, Beltrano, e começar a fazer isso. Qual é o limite? É por dia? É por mês? É por ano? Até chegar a $10 mil. Já que o porte permitido é de $10 mil, esses $500 aí, e outra, fulano vai poder comprar do Beltrano alguma coisa e pagar com esses $500? Enfim, algumas dessas questões nós vamos resolver quando falarmos da regulamentação, mas esta é uma questão aí na lei que está dessa forma, e é permitido, é livre a compra e venda. Até porque isso aí, eu imagino que seja informal, né? Oi? Informal. Então, isso, eu imagino, eu tenho certeza absoluta, imagino, não tenho certeza, que essa venda entre pessoas, ou jurídica ou física, é informal. Sim. Então, informalmente, você não tem como documentar. Sim, eu acredito que... Certo? Eu acredito que, claramente, se uma pessoa jurídica for comprar ou vender $500 de uma outra pessoa jurídica do grupo, provavelmente, ela terá que ter toda a justificativa contabilizada, etc., né? Mas entre nós, se eu tiver lastro, né? Se chegar ao final de um ano, eu for pega com $10 mil em espécie, e eu não saí nem entrei aqui no país, talvez a Receita queira saber, né, de onde eu arrumei o lastro para comprar, né? Imagino, porque não tem nada disso ainda regulamentado, tá? Maravilha. Agora, quanto à movimentação de recursos, Miriam, quais são as principais mudanças? Temos duas. Uma que nós vamos destacar aqui em primeiro lugar é com relação aos recursos das exportações. Até agora, os recursos de uma exportação recebidos por um exportador brasileiro poderiam ficar no exterior, tinham que ser depositados numa instituição financeira sujeitas à regulamentação internacional, aí, né, uma instituição regulamentada, e podiam ser aplicados em alguns tipos de operações e não em outras. Por exemplo, em obrigações próprias daquele exportador, ele podia pagar seus compromissos internacionais com aquele recurso oriundo da exportação e aplicar ali no dia a dia numa aplicação naquele banco ali, digamos. Atualmente, a lei tirou qualquer condição e não diz que está sujeita à regulamentação de algum outro órgão. Ela apenas diz que os recursos da exportação podem ser mantidos no exterior. Então, alguns clientes, por exemplo, queriam receber o dinheiro da exportação lá fora, numa conta própria, em alguma instituição, e emprestar para alguma outra empresa do grupo econômico, e não podia, estava vedado, literalmente vedado pela lei. Hoje, ele poderá, né? É óbvio que aqui eu quero fazer duas observações sobre isso. Primeiro, estão liberadas as operações lícitas da empresa, obviamente, com os recursos que ela receber da exportação. E, segundo, ela terá que ver as questões de risco, ela pode abrir uma conta em qualquer instituição lá fora e ela terá que ver essas questões de risco. O custo da operação lá fora também é grande para manter uma conta. E, por fim, o mais importante que todo mundo confunde. Quando a empresa conforme ela movimente esse recurso lá fora para pagar, para aplicar, para emprestar, ela terá que seguir toda a regulamentação tributária brasileira.
Então, se uma determinada pagamento fosse feito daqui do Brasil para fora, estiver sujeito a recolhimento do imposto de renda, PIS/COFINS e ISS, quando ela pagar da conta lá de fora, ela terá que fazer o recolhimento do mesmo jeito. Por exemplo, um empréstimo para uma empresa do grupo, ele está sujeito ao IOF, não é o IOF de câmbio, é o IOF sobre empréstimo. Terá que ser recolhido do mesmo jeito, ok? Então, isso não muda, só abriu para que possa ser emprestado para empresas do grupo, ok? Vamos ver a próxima. Continuando, então, sobre essa questão das principais mudanças aqui quanto à movimentação de recursos, está clara agora a informação aí na legislação que o Brasil, as instituições autorizadas, podem enviar ou receber operações em reais. Nunca foi dito que era proibido, mas agora está explícito na lei. E o que isso significa? Significa que se alguém aceitar receber o pagamento de uma importação em reais no exterior, algum fornecedor, ele poderá, né? Eu acho que isso aqui, para vingar, como a gente diz, para pegar, vai ter que ser num momento em que a moeda brasileira, o real, esteja mais aceitável, a conversibilidade seja possível, plena do real, né? Por enquanto, acho que não faz muita diferença. As instituições, aqui tem uma questão importante, as instituições financeiras, ou seja, bancos, poderão alocar, investir e emprestar no país e no exterior recursos captados, no país e no exterior. Até agora tinham regras para isso, tinham restrições, etc. Agora está livre. Então, um banco brasileiro pode ter uma conta lá fora e com estes próprios dólares, fazer empréstimos, por exemplo, para financiar um produto que está sendo fornecido ao Brasil. Ou financiar uma exportação do Brasil para o exterior com este valor que ele tem lá nesta conta, né? Isto mudou. E, por fim, o Conselho Monetário Nacional e Banco Central poderão autorizar novas instituições a operarem no mercado de câmbio. É o que a gente chama de fintech, mas a norma, depois nós vamos ver, traz isso como instituições de pagamento. Quando chegar lá, na hora da regulamentação, a gente vai falar mais sobre isso. Excelente, Miriam. Bom, nós tivemos esse ano um evento que foi importantíssimo e acompanhado por todo o mercado, que foi o Abracan Speech, organizado pela Abracan. E nós tivemos, inclusive, né, uma palestra do Banco Central. E eles informaram sobre alguns artigos que já, como você falou, já estão regulamentados, outros que serão a longo prazo ou outros a médio prazo. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles. Tá. Então, todos os demais artigos da lei vão ser regulamentados, foram objetos de consulta pública e vão ser regulamentados por meio de resoluções a serem publicadas a partir do dia 1º de janeiro, ou mesmo que elas sejam publicadas antes desse dia, elas vão passar a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2023, que é quando a própria lei passa a dar essa possibilidade. Tem 2 artigos que são cruciais para a grande abertura do mercado brasileiro e que só vão ser regulamentados no longo prazo. A gente já sabia disso por outras
contatos com o Banco Central, que a gente teve lá na época que a lei estava para ser aprovada, esse grupo da Abracan, do qual eu fazia também parte, e em que eles já diziam isso, já sinalizavam, né, que essas duas questões têm que esperar o momento correto. Que são, a primeira delas, é um tabu aqui entre empresas multinacionais, a compensação a questão da compensação privada de créditos. Então, entre multinacionais acontecem muitas operações em que uma fica devendo para a outra e a outra então fica sendo credora, e que aí a de lá também deve outra coisa, e aí não pode fazer. Isso é vedado por um decreto, que eu nem lembro mais o número, eu lembrava até o final do ano passado, de 1930 e pouco. Talvez o Orlando lembre que ele é uma memória aí de elefante. O decreto 9025. Oi? Decreto-Lei 9025. 9025, você lembra o ano, Orlando? 27 de fevereiro de 46, artigo 10. 1946, então, para vocês terem uma ideia. E ele veda terminantemente a compensação privada de créditos, qualquer. E agora a lei diz que fica autorizada a realização de compensação privada de crédito e conforme venha a ser regulamentado pelo Banco Central. O Banco Central não regulamentou este artigo e não vai regulamentar tão cedo, talvez daqui uns 5 a 10 anos, talvez 5, com a situação mais sólida da economia brasileira, das divisas que já temos, tal, mas é melhor ter uma plena conversibilidade da moeda, por exemplo, seria um momento, né? E a outra é uma questão que é a seguinte: a livre estipulação de pagamento em moeda estrangeira das obrigações que são exigíveis no Brasil, ela fica livre conforme seja estabelecido e ela não era. Então, assim, eu vou fazer um contrato com uma outra multinacional que depende de produtos lá de fora, que vão ser envolvidos no projeto e etc. E eu quero já estipular o pagamento em moeda estrangeira, quem vai me pagar também quer, então as duas multinacionais querem, porém, a obrigação vai ser executada aqui no Brasil, né? Vai ser paga aqui no Brasil, entre essas duas empresas nacionais. Isto não pode ser feito. A moeda brasileira é o real e os contratos não podem estipular pagamento em moeda estrangeira para operações entre duas empresas nacionais que estejam residentes no Brasil. Com essa livre estipulação, tem algumas situações já de alguns anos para cá que são possíveis, mas são mínimas, são muito específicas, a gente nem vai entrar no mérito aqui. Não é das empresas, entre empresas normais, etc. Agora, a partir do momento que o Banco Central quiser, ele pode liberar para que todos os contratos de obrigações exequíveis aqui no Brasil, liquidados aqui no Brasil, sejam feitos em moeda internacional, moeda estrangeira. Porém, o Banco Central já avisou que isso vai demorar bastante também. Ok? Muito bem. Falando agora sobre capitais internacionais e dados estatísticos que o regulador, né, verifica. O que você pode falar para nós, Miriam, sobre essas mudanças? Isso é simples. A lei diz que fica a critério do Banco Central regulamentar, supervisionar, monitorar e pedir as questões sob sigilo, obviamente, tanto para ter esses registros quanto para os dados estatísticos, tá? Nós vamos ver o que a regulamentação pretende dizer sobre isso. Agora, o Banco Central ele soltou aí anteontem um normativo, né, para a gente poder fazer algumas simulações, né?
para poder entrar em vigor a partir do ano que vem. Não Esses sabemos... registros, Orlando? Ele soltou agora, anteontem, e tem alguns critérios estabelecidos. Agora, se vai ser realmente o que está escrito, o mercado é que vai absorver e o Banco Central depois deve colocar isso no normativo também. Tá. A hora que a gente for ver lá como está a resolução sobre este assunto, tem alguns detalhes aí que a gente já pode adiantar para o cliente, tá? Então, próximo, né? Vamos ao... Bom, os objetivos aqui a gente praticamente já falou, né? Que é a simplificação, a modernização. O que acontecia? Estava tudo esparso, tudo, um monte de coisas, trazia muita insegurança jurídica e estava antigo, ultrapassado, o jeito de escrever, até a forma, e muito complexo. A outra coisa é a inovação, facilitação das operações internacionais, pelo máximo de meios possíveis, a redução de burocracia e custos, e importantíssimo, né, o requisito para adesão do Brasil à OCDE. Este é um dos requisitos, que a gente tivesse essas questões aqui equacionadas, né? Pronto. Agora, então... Sobre a vigência, você já mencionou, né? A partir do 1 de 2023, decorrentes dessas consultas públicas, né? 90 e 91. Acho que podemos ir para o próximo. Sim. Mais sobre regulamentação. Então, agora a gente entra aqui na parte de regulamentação do que a gente viu até agora que a lei estabeleceu. Claro, a regulamentação segue a lei, não podia ser de forma diferente. Então, ela se subsume à lei, então ela tem que estar de acordo. Mas aí ela detalha, né, de que forma isso vai ser cumprido. Então, primeira coisa, a gente tem aí para o cliente 3 mudanças mais importantes sobre o dia a dia das operações. A primeira delas é esta: é livre a formatação, a forma de celebração de operações de câmbio, sendo que a instituição autorizada tem que ser capaz, deve ser capaz de comprovar. Eu vou até nem ler o que está na nossa apresentação, mas explicar, tem que ser capaz de comprovar que aquela operação é legal, é lícita, ela tem fundamentação, e que as partes consentem com as informações e condições que estão ali. Vamos falar primeiro só não vou entrar ainda na questão de fundamentação, não. Vou falar da forma. Este formato, que vai ser livre, ele pode ter tem um mínimo de informações que a própria resolução do Banco Central vai trazer, que são praticamente as mesmas que a gente já informava. A instituição pode acrescentar mais algumas que elas acharem conveniente, porém, as partes a instituição tem que provar que as partes consentiram. E como é que se prova que as partes consentiram? Por assinatura daquele documento. Eu estou dizendo isso porque eu sei de uma instituição que está já dizendo aos clientes que não precisa ter assinatura em cada contrato de câmbio. E eu modestamente discordo, porque data vênia, como a gente diz, está escrito que tem que comprovar esse consentimento. A outra coisa é a questão do fundamento legal e econômico. Se a instituição... Então, aqui fica uma pergunta, né? E a norma responde ali de que forma, mais ou menos, isso terá que ser feito. Se a instituição tem que comprovar que aquela determinada operação tem fundamentação legal e econômica, e ela não precisará, dependendo do cliente, da operação, levando em conta lá os princípios
da proporcionalidade, ela não precisará pedir documentos ao cliente. Como é que ela vai comprovar? Né? Então, nós vamos ver aí nas próximas telas. Para deixar um gostinho de curiosidade aqui. Muito bom, Miriam. Eu acho que esse ponto aqui cabe em comentários seus, até do Orlando, se ele quiser, mas eu acho que isso é extremamente importante, isso é um ponto fundamental, né, da nova lei. Até porque a forma de classificação, que é a finalidade daquela operação, é a que nos leva à conclusão de quais os tributos que serão recolhidos, né? Então, o cliente nos diz por que e o que ele quer pagar e a gente, a partir daí, faz uma classificação e analisa, avalia os impostos a serem recolhidos. É muito comum a gente receber do cliente um debit note, que eu como advogada, a gente é mais chato, os bancos costumam aceitar, mas juridicamente não teria valor. Um simples debit note escrito ARS PTY, tantos mil. Bom, o que eu estou pagando? Como que eu vou classificar? Como que eu vou saber que imposto tem que pagar? Como que eu vou saber se isso tem fundamentação legal e econômica? Fundamentação legal é estar de acordo com toda a legislação e regulamentação. E econômica, então vamos lá. Econômica, você tem que avaliar dois polos, a capacidade do cliente de pagar, então, o balanço dele, se aquele valor que você quer pagar, ele tem condições, né, de estar ali, comprovar que ele é capaz, e se aquele tipo de operação, aquele valor que está sendo pago para aquele tipo, ele é razoável. Eu não posso pagar uma pecinha de não sei o quê e querer falar que o serviço para recompor aquela peça, consertar aquela peça, é $10.000. Se a própria peça vale 500. Então, isso é fundamentação econômica. E essa classificação nos leva a isto, né? É diferente de eu querer comprar um valor para viagem. Eu sou uma pessoa física, estou com meu passaporte em dia e tenho dinheiro na conta. Acabou, né? Então, essa classificação é importante para os nossos clientes, né? Para poder embasar essa operação. E agora é de responsabilidade dele. Desculpe, eu já ia esquecendo de um detalhe importante. A regulamentação diz com o suporte da instituição autorizada, se necessário, quando necessário. Então, o cliente é que vai nos dizer, então, como corretores, eu sempre vou querer ajudar o cliente, classificar para ele e tal. Mas, na minha posição própria, quando eu estiver funcionando como banco de câmbio, como vendendo e comprando para ele aquele câmbio, eu vou dar o suporte que ele precisar, que ele falar que ele não consegue. Aí o Banco Central já publicou 2 anexos lá para serem utilizados. Para operações de até $50 mil, é um anexo simplesinho com poucas possibilidades de enquadramento. Para as operações acima de 50 mil, é bem mais complexozinho e diversificado ali. Porém, se o cliente quiser usar a classificação do grandão mais detalhada para tudo, seja abaixo, seja acima, ele pode também, que é que eu aconselho no início, que a gente seja mais específico neste início, ok? Quer acrescentar alguma coisa aí, Orlando? Está perfeito, a explicação está perfeita. Então, próximo. Então, vamos ao próximo.
Miriam, quais são as condições para a liquidação das operações de câmbio, de acordo com essa regulamentação? Tá. Eu coloquei esse título aqui, mas na regulamentação eles não dizem especificamente, né, que é para condições para a liquidação. É condição que a instituição financeira deverá fazer para quando o Banco Central solicitar, se ele solicitar. Eu é que estou acrescentando que seria uma condição, e vocês vão agora entender por quê. Cada instituição, o que está na regulamentação é que cada instituição vai adotar critérios próprios relativos aos documentos comprobatórios e que tem que guardar isso por 10 anos. Considerando a avaliação do cliente e a operação em si. E, neste caso, é a responsabilidade da instituição autorizada perante o Banco Central. E o cliente vai ter que ter essa responsabilidade perante a Receita Federal. O Banco Central nunca vai lá falar para o cliente, me mande tal documentação. Ele vai, se ele questionar, se ele ligar, passar esqueci, uma mensagem aqui para a GK, falar, olha, eu quero ver a documentação dessa operação deste cliente. Neste momento, a GK vai ter que ser capaz de falar para o Banco Central, olha, eu não pedi nada para este cliente de documentação porque minha avaliação do próprio cliente, por tais e tais e tais critérios, de acordo com o que eu conheço do cliente, com o cadastro do cliente, com o balanço do cliente, com o histórico desta empresa, ele é 100% confiável. Então, aí eu só pedi a faturinha lá para eu ver, que ele me passasse os dados. Ele classificou, ele recolheu o imposto e eu acreditei. Eu tô dando um exemplo extremo, tá? Então, aí não pedi nada. Bom, o Banco Central vai ver se aceita aqueles critérios que aquela instituição está dizendo que utilizou para chegar a essa conclusão, tá? A outra coisa, então, assim, é importante esse passo aqui, porque eu sei que lendo só o que está escrito, fica a impressão, agora não precisa mais nada. Bom, tem que guardar por 10 anos a partir da data de liquidação, 10 anos mais um, que a gente chama, 10 anos a partir da data do fechamento, a partir do ano seguinte da data do fechamento. Então, era 5 até agora passaram para 10 anos a instituição. Então, isso é importante, porque as empresas podem pensar que é dessa maneira, mas não é. A gente vai ter cada um avaliar o seu cliente de acordo com o risco da operação, e outra, por operação, na verdade, por tipo de operação, porque nesta avaliação envolve isso, né? Eu tenho que ver o cliente e dentro deste cliente, até que limite, se, por exemplo, para fazer um retorno de capital, o que eu preciso ter certeza que existe. Então, a avaliação da operação também em si. Eu não preciso dizer aqui, neste momento, que as instituições estão ainda bem perdidas, eu não queria usar essa palavra, mas não veio outra, bem inseguras, na verdade, inseguras, quanto ao que fazer com esta nova informação, né? No início, por exemplo, até ver como é que o Banco Central vai se comportar, né? É muito uma questão de, eu acho que apetite ao risco, né, da instituição em relação a essas operações e também de relacionamento e confiabilidade, né, dessa relação aí da instituição para com o cliente, né, Miriam? Eu vejo pelo menos dessa forma. Eu acho que essa questão da confiabilidade com o cliente vai depender um pouco do tipo de operação. Porque, por exemplo, como é que eu vou ajudar o cliente a ter um suporte? Ou como é que eu vou comprovar
para ele comprovar para ele? Como é que eu vou dizer daqui um pouco, olha, isso, por exemplo, eu vou ter que comprovar as condições de legítimos credores e devedores. Como é que eu vou comprovar de cada operação? Como é que eu comprovo quem é o legítimo credor e devedor? Eu tenho, numa importação, por exemplo, que não seja pagamento antecipado, eu tenho que ter, no mínimo, ou à vista, eu tenho que ter, no mínimo, o conhecimento de embarque e a fatura, para eu poder saber que ele já deve realmente pagar, ele é o legítimo devedor e é hora de pagar, ou então ele vai assinar um termo, né, para mim. Então, assim, eu acho que no início a gente pode ser que seja mais cauteloso. Eu acho que os clientes grandes, que têm muitas operações, vão querer mandar o que já mandavam para nós, para a gente continuar responsável pela análise e classificação, né? E, aos poucos, a gente vai entendendo até que ponto a gente pode liberar totalmente. É toda uma adaptação, né? É. É isso aí. Bom, vamos ao próximo. Agora, outro tema polêmico também que nós trouxemos aqui, que é justamente a entrada, né, desses novos players, que são as instituições de pagamento. Vou retomar também uma grande discussão que nós tivemos lá no Abracan Speech sobre esse tema, que foi de extrema importância, porque algumas instituições acabam ficando preocupadas, outras estão abertas, né, como a GK. A GK tem uma característica muito de parceria, né, de atuar em parceria, então eu acho que é extremamente importante e saudável, até porque nós somos instituições com uma vasta experiência, então eu acho que podem agregar, sim, a tecnologia, né, as corretoras, porém, eu acho que essa experiência que nós temos é de extrema importância para essa entrada desses players no mercado. Então, eu acho que atuando em conjunto tem espaço para todo mundo, né, Miriam? Queria também saber de você, saber do Orlando também, ouvir um pouco os comentários de vocês sobre isso. O Banco Central ainda não tem nenhuma instituição de pagamento autorizada a operar em câmbio. Tem algumas, na regulamentação proposta pelo Banco Central, tem algumas especificidades aí quanto a débito em conta ou não, ser possível quando se trata de um determinado tipo de instituição ou de operação. E mais, essas instituições de pagamento vão poder realizar operações de até $100 mil para liquidação pronta. E o que ocorre, assim, né? A gente tem essa larga e longa experiência. A Juliana falou que os funcionários aqui têm funcionários e colaboradores de mais de 40 anos de mercado. Ela não quis dizer muito mais para não parecer a nossa idade, viu, Orlando? Que é muito mais que 40 anos que a gente está aqui, né? E nesse mercado. Elas não têm essa expertise para operações de câmbio. Como é que ela vai fazer para avaliar todos esses critérios que a regulamentação está impondo? Porque a grande discussão a que a Juliana está se referindo era aquela questão: se eu tenho tanta exigência com relação a prestar contas para o Banco Central de cada operação que a gente faz, como é que vão ficar essas instituições, por exemplo, uma fintech, porque tem fintech que vai poder operar até $10 mil, eu nem coloquei isso aqui, porque eu acho que o cliente, nesse primeiro momento, não vai querer se arriscar dessa maneira, né? Assim, que
os nossos clientes não gostam de correr risco, de um modo geral. E, por enquanto, é importante que a operação... Ele pagou um valor em reais para ser pago lá fora, que esse valor chegue e que ele não tenha um problema aí com relação Com segurança, né, Miriam? Né? E mais a questão mesmo de segurança financeira até, né? A gente teve no passado aí algumas instituições que entraram em liquidação pelo Banco Central, que tinham ali em andamento milhões e milhões de reais, de dólares ali, que tinham sido fechados e não pagos ainda ao exterior. E aí esse valor fica preso aqui, né? Então, eu acho que isto é uma questão importante a ser considerada, a credibilidade da instituição e tudo mais. Porém, com relação às instituições de pagamento, que normalmente são instituições que já são instituições de pagamento, mas já são credenciadas para fazer o pagamento aqui nacional, por exemplo, os cartões de crédito, empresas de cartões de crédito, de meios eletrônicos, já estão ali andando um pouco nesses pagamentos nacionais. E para os internacionais, elas ainda não têm expertise, o macete ali de olhar. A gente olha um documento, a gente outro dia pegou um documento de um cliente e falou: escuta, essa fatura está estranha, essa invoice, esse credor aqui, ele mudou a conta dele? Será que ele mudou? Parece que até agora a conta desse credor conosco era outra, e agora ele mudou as invoices. Ligamos para o cliente para conversar sobre isso com o gerente financeiro, ele foi falar lá internamente, e era uma falsificação, clonagem. Alguém clonou, hackeou, mudou a conta, então ia receber na sua própria conta lá fora. Esse macete que eu chamo, sabe, de bater o olho e falar: opa, isso é importante, né? Em toda operação financeira de cliente, mas as operações internacionais são mais difíceis depois de serem. Eu acho que o que vai acontecer aí, Miriam e Juliana, eu acho que, no fundo, é uma expertise versus tecnologia. Então, as fintechs todas estão chegando com tecnologias avançadíssimas, mas expertise realmente não tem. Como você mesma disse, essa vivência, eles ainda vão demorar muito para adquirir. E o cliente não quer correr esse risco, de jeito nenhum. Sim. Não quer. E até porque sofreram a segunda prorrogação de autorização. Sim. Sofreram agora a segunda prorrogação. Verdade, concordo também. Então, eu acredito que o Banco Central não está ainda confortável em autorizar a operar. Também acho. Também acho, Dan. Exato. Bom, é isso. Vamos à próxima. Receitas de exportação, Miriam. O que temos a falar sobre isso? Já comentou, exatamente. Mas você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é que na regulamentação do Banco Central, quando ele fala sobre isso, ele põe esses dois primeiros itens, né? Porque ele está falando do câmbio. Então, ele quer dizer que a exportação do Brasil para o exterior pode ser recebida aqui em reais, como ele já disse lá fora, né? Ou em moeda estrangeira, e que podem também ficar em conta no exterior, em conta do cliente, né? Em instituição autorizada a operar no país. Por exemplo, um Itaú da vida ou Bradesco tem conta já lá no exterior, conta dele própria. O cliente já pode mandar esse valor, instruir o seu fornecedor, o seu comprador lá fora, a pagar nesta conta lá fora. E aí ele manda ingressar ou faz depois a movimentação que ele quer livremente, posteriormente. Livremente, desde que sejam operações com fundamentação legal e econômica, né? E aqui, de novo, a mesma coisa, está na lei exatamente isso, os recursos podem ser mantidos no exterior sem restrição. Muito bem, vamos à próxima. Agora, capitais estrangeiros. Então,
Lembra lá, a lei fala que o CMN e Banco Central vão ficar regulamentar e supervisionar e etc. Tanto os registros quanto os dados para efeitos macroeconômicos. O que mudou é muito pouca coisa, na verdade. Deixa de ser exigido o registro dos contratos, de aqueles contratos averbados, de operações averbadas no INPI. Então, tecnologia, patentes de indústria ou comércio, uso de marcas, tudo o cliente continua precisando averbar no INPI. Se nós vamos pedir para o cliente, na hora de fazer uma remessa desse tipo, o certificado de averbação, aí vai depender da instituição e dos seus critérios, do que ela vai julgar, né? E operação de arrendamento mercantil operacional, o financeiro continua precisando ser registrado, tá? Então, é isso. Quanto a unificou as normas e simplificou as informações. Eu nem me lembro se está na próxima tela isto. Mas o que o Banco Central fez? Isto fica, então, não mais necessário ter registro do Banco Central, essas operações elencadas aí, e o que precisa ser feito em termos de dados de registro estão também regulamentados e foram bastante simplificados. O Banco Central não quer sobrepor, porque o que aconteceu hoje? A gente tinha que fazer declaração trimestral, mensal, anual, quinquenal, censo, DEF, Declaração Econômica Financeira, mas ele quer unificar as declarações, né? As trimestrais vão continuar dependendo da proporcionalidade. Então, tem operações que o registro vai ser mais simplificado, dependendo do valor, e outros que não. Então, ao longo do tempo aí, a gente vai informando ao cliente o que precisa mesmo. O importante, por enquanto, é saber que esses registros de informações não serão sobrepostos e está mais simplificada aí a forma de registrar algumas operações até determinados valores. Você acompanhou, Mira, essa semana a homologação do Banco Central sobre isso? Oi? Você acompanhou essa semana a homologação do Banco Central sobre isso? Não acompanhei, Orlando. Eu estive... Ele inclusive, registros de ROFs até $1 milhão está dispensando. Isso é uma homologação. Obviamente que vai sair do normativo. Financiamento de importação até $500 mil, você não precisa registrar. Então, tem uma série de etapas que ele lançou essa semana na homologação. Inclusive, está no sistema do Banco Central, para a gente poder ter acesso e ver como é que o mercado vai se adaptar a isso. Ótimo. Aí sim, o Banco Central deve soltar o normativo completo antes de terminar o ano. Quando tivermos, a propósito disso, né, Orlando? Quando tivermos o normativo publicado, se algo do que a gente está falando aqui tiver diferente, a gente vai mandar um novo um comunicado para os nossos clientes. E isso que o Orlando está falando, essa semana eu realmente fiquei impossibilitada de tantas questões fim de ano. Nossos clientes demandam bastante, o mês é curto por causa de Natal e Ano Novo, né? E eu não consegui ver. Mas a hora que sair o normativo, a gente detalha para o cliente. A gente pode falar depois sobre essa homologação. Sim. A gente nem pode, como você mesmo disse, né? Ainda não saiu o normativo definitivo. Então, tudo que a gente está conversando é o que o mercado está se falando desde o início do ano, após a lei ser aprovada. Então, daqui para frente, imagino eu, como você disse,
não deva ter tantas mudanças para 2023. A gente vai se preocupar realmente em 2023 para o decorrer do ano e 2024. Tá bom. Vamos... Eu concordo também. Vamos acompanhar. Aqui, com relação ao capital estrangeiro, o primeiro item eu me adiantei, e aí tem mais 2 itens que são importantes ficar aqui registrados, que são os seguintes. A questão de remessa de juros, de principal e juros ao exterior, referente a empréstimos concedidos no exterior para o Brasil, sem o ingresso aqui no Brasil. Então, acontece, é mais raro, mas acontece, da empresa ter uma conta lá fora em dólar, que é permitido já em dólar e moeda, qualquer moeda estrangeira, e aí, quando ele vai tomar um empréstimo lá, ele recebe nesta conta e não ingressa. Chega na hora de pagar principal e juros, a gente tinha uma questão importante aí, certo? Não tem um registro, não tem como classificar agora, e não era permitido, né? Então, agora passa a ser permitido, mas torna-se obrigatória a prestação dessas informações, desse tipo de operação, no Banco Central. Então, o que for valer para os ingressos em moeda estrangeira, para os empréstimos em moeda estrangeira ingressados, vai valer também para os que não ingressarem. Está em nome da empresa, ela tem que registrar no Banco Central. Okay? E aí ela passa a ter o direito a remeter principal e juros. Até porque hoje a empresa faz isso, as empresas não fazem esse tipo de empréstimo, só que, óbvio, que não tem como registrar. E aí, quando ela remete isso para o Brasil, ela remete com disponibilidade. Ela está sujeita ao tributo do CPMI, do IOF. E imagine, com acabando essa restrição, obviamente o IOF vai ser um custo menor. Perfeito. Acho que acabamos, mas deixa eu ver se não tem mais nenhuma tela. Eu acho que aqui terminamos. Eu acho que terminamos. Então, eu vou me despedindo aqui da nossa live, agradecendo muito aí a paciência de todos vocês que vão nos assistir aí, né, nos próximos dias e meses, talvez, né, sempre é atualizado, e a Juliana, ao Orlando, aos meninos que estão ali na gravação, que nos ajudaram tanto aqui com as telas, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Contrapartida, eu parabenizo muito, como disse no início, né? É uma experiência nova que a gente está fazendo, a ideia da Miriam. Eu acho que isso vai trazer uma visão muito ampla em termos de corretora. Vamos conseguir ser desiguais. Então, eu quero aqui parabenizar vocês todos. Todas as vezes que houver esse tipo de trabalho, eu quero participar. Obrigada, Orlando. Obrigada, Miriam, principalmente pela iniciativa. Eu acho que, como vocês podem ver, o nível aqui de conhecimento na AGK dos profissionais que estão envolvidos aqui com o nosso dia a dia é altíssimo. De extrema importância esse trabalho realizado pela Miriam, os comentários do Orlando, através de toda a experiência deles, que já tem tantos anos de mercado de câmbio e justamente acompanharam essas mudanças e entendem a importância desse novo marco aí legal e essa grande transformação, né, do nosso segmento. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela atenção e sempre que possível nós vamos atualizar as informações, né, Miriam? Sim. E essa é a nossa primeira experiência, mas nós esperamos que agregue bastante. Qualquer dúvida, nossos contatos estão na tela, tá bom? Temos o contato do diretor Orlando, o contato do diretor Ivan, o contato da Miriam,
E a mesa operacional aos clientes que já têm seus atendentes, vocês já possuem o contato, mas tem aí o nosso PABX e o nosso endereço aqui da matriz. Acesse também o nosso site, www.agkcorretora.com.br e o nosso Instagram, @agk.corretora. Muito obrigada pela atenção de vocês.